Vamos conversar sobre holding? A gente tá no Brasil e você é adulto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer antes de falar sobre qualquer coisa são 2 esclarecimentos. Primeiro, não existe blindagem patrimonial. Não existe. Blindagem é uma técnica que deixa um objeto impenetrável. Então, quando a gente fala vou blindar um patrimônio, em tese a gente está tentando dizer que eu vou deixar um patrimônio impenetrável, inacessível. E é impossível de fazer isso. O que existe é super possível e se faz muito é a adição de várias camadas de segurança aos bens de uma empresa, família, pessoa, para que seja mais difícil acessá-lo. Mas isso não é uma blindagem, é a adição de camadas de segurança. O patrimônio ainda é acessível, ele é permeável, só é mais difícil de chegar lá, tudo bem? 2. Não existe nenhuma estratégia lícita de pagar impostos mais baratos em relação àquela pessoa que sonega imposto. Sonegar é crime, eu não tô falando para você fazer isso. Mas você concorda comigo que é impossível eu, dentro da lei, encontrar uma estratégia que fique mais barato do que não pagar nada? Sonegar é não pagar nada, mesmo quando você deveria estar pagando. O que existe e é muito feito é encontrar dentro da legislação qual é o cenário no qual uma empresa, uma pessoa ou uma operação vai pagar o menor tributo possível. Vai pagar os impostos mais baratos possíveis. Mas para ficar dentro da lei é preciso pagar alguma coisa. Não tem como não pagar nada. Para a gente entender melhor o contexto dessas 2 afirmações, a gente precisa conversar sobre o assunto holding sob 2 aspectos. Um aspecto técnico e um aspecto prático. Vamos lá. Vamos começar pela parte técnica. Qual é o conceito de holding? O que significa isso? Holding é uma atividade econômica exercida por uma empresa. A atividade econômica na qual uma empresa detém participação societária em outras empresas. É isso que caracteriza uma holding. Existem até alguns códigos de CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, que descrevem a atividade de holding, separando ali se ela é uma atividade do setor financeiro, não financeiro, algumas características mais técnicas que vão se distinguir na hora de tributação. Mas uma pessoa jurídica é caracterizada por ser ou não uma holding conforme ela detenha participações societárias em outras atividades e utilize um CNAE de holding. Uma das primeiras menções que a gente tem da atividade de holding na legislação é na Lei das SAs, na 6.404, no artigo 2º, e lá menciona no parágrafo 3º que uma companhia pode ter por objeto social a participação em outras empresas. Isso é uma atividade econômica legítima. É importante nesse momento a gente já ter muito claro que holding não é um tipo de sociedade, não é um tipo de empresa específico. Sociedade é um tipo de pessoa jurídica de direito privado, descrita no Código Civil, tá lá no artigo 44, uma das hipóteses são sociedades. E as sociedades se dividem em inúmeros tipos que estão dispersos pelo Código Civil. A saber, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima, sociedade cooperativa. Percebe que não tem holding neste rol? Tampouco existe uma legislação específica que inclui holding aqui nesse contexto. Holding não é um tipo de empresa, não é um tipo de sociedade. É uma atividade econômica que pode ser exercida ou não por uma sociedade. Outra dúvida que pode surgir nesse momento de separação dos conceitos é: quanto de imposto paga uma holding? Não existe uma resposta para essa pergunta, porque holding não é um tipo específico de empresa e também não é um regime tributário específico. O que é um regime tributário? É a forma de apuração dos tributos que uma empresa tem. E no Brasil só existem 3 regimes tributários: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. As empresas todas estarão enquadradas em um desses 3. Ah, e o MEI? O MEI está dentro do Simples Nacional.
A limitada pode estar no simples, pode estar no presumido, pode estar no real. Depende de um conjunto gigantesco de características da empresa para a gente enquadrá-las em um desses 3 regimes. A única coisa que a gente tem certeza em relação à tributação da holding é que ela não vai ser tributada pelo Simples Nacional, porque o Simples Nacional tem um rol específico de atividades econômicas que podem ou não utilizá-lo e holding está excluída desse rol. Mesmo conhecendo os 3 regimes de tributação que existem, é impossível dizer quanto de imposto uma empresa vai pagar de forma abstrata. A gente sempre vai precisar dos dados concretos da realidade da empresa para saber qual é a alíquota de imposto que cada empresa paga. Porque a tributação varia conforme uma gama gigantesca de variáveis, como o volume de faturamento, que pode interferir ali numa tabela progressiva de tributação, a natureza da atividade econômica desenvolvida pela empresa, e aqui pode ou não entrar a holding, as despesas que aquela empresa pode ou não abater do faturamento que ela tem, o aproveitamento de créditos tributários, que pode ser decorrente da atividade econômica que ela exerça ou de algum benefício que o governo esteja dando para ela, e a própria adesão a benefícios tributários de diversos tipos. Além disso, são muitos tributos diferentes que uma empresa paga no dia a dia das suas atividades. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, ICMS. Se tiver funcionário, ainda paga tributos sobre a folha, INSS patronal, FGTS, RAT. Então, não tem como dar uma resposta específica para quanto de imposto uma holding paga, porque holding não é um tipo de empresa, é uma atividade econômica que pode ser exercida por uma empresa. E a gente tem, dentro dos regimes tributários, diferentes elementos que tornam a tributação variável para cada empresa. Esclarecidos esses aspectos mais técnicos, vamos ao conceito prático de holding. Apesar do conceito técnico de holding ser bem específico, na prática a gente utiliza essa palavra holding para designar qualquer estrutura empresarial utilizada com a finalidade de organizar bens de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas podem ser sócios que exploram diversas atividades econômicas em conjunto, ou pode ser uma família que possui bens comuns e precisam organizar esses bens e atividades econômicas sob alguma estrutura empresarial. Nesse caso específico, quando são famílias, a gente chama essa organização de holding familiar. Usando holding, então, como sinônimo de estrutura de organização, geralmente essa estrutura, essa holding, vai ter pelo menos um desses 3 objetivos: organização patrimonial, planejamento sucessório e economia tributária. Na prática, esses objetivos geralmente estão todos entrelaçados. Mas vamos falar aqui sobre cada um deles separadamente para ficar mais claro de visualizar as finalidades de uma holding. Começando com organização patrimonial. Imagine o Alfredo. O Alfredo é pai de família, é empresário, tem 3 CNPJs diferentes, alguns imóveis que ele aluga pela cidade e uma chácara que ele e a família dele utilizam para lazer. 2 desses 3 CNPJs estão de fato em nome do Alfredo. Um dos CNPJs está no nome da esposa do Alfredo, cada imóvel está em nome de um filho diferente, incluindo filhos que o Alfredo teve em relacionamentos anteriores, e a chácara está em nome do irmão do Alfredo. Esse cenário é bem comum, tá? Embora os bens estejam todos fracionados, todos eles foram adquiridos com recursos provenientes do esforço laboral só do Alfredo. Ele trabalhou, conquistou dinheiro, comprou aqueles bens e, por diversos motivos, foi colocando cada coisa no nome de alguém da família dele de forma mais ou menos aleatória. É, inclusive, até hoje, o esforço laboral do Alfredo que mantém esses bens, que paga os impostos dos imóveis, que mantém a chácara funcionando, que mantém as empresas abertas. A fonte produtiva é o Alfredo. Só que a estrutura documental desses bens não representa, de fato, essa realidade. Isso tem 2 principais consequências. O Alfredo recebeu uma fiscalização e ficar caracterizado que aquilo ali é um monte de fraude, porque aquelas pessoas não tinham como comprar aqueles bens
que constam lá naquele documento que é delas, correndo o risco de fazer com que essa turma pague um monte de tributo retroativo e multa, e ausência de controle por parte do Alfredo dos próprios bens que são dele. O Alfredo não é o dono legítimo de todos os bens. Dono legítimo é aquele que tem um nome inscrito no documento de propriedade do bem. E é essa pessoa que de fato tem legitimidade para, diante de órgãos públicos, por exemplo, fazer transações com aquele bem com a plenitude dos direitos. Afinal, é dono quem está no registro. Esse é um dos cenários típicos de quem procura constituir uma holding para organizar o seu patrimônio. Como, em regra, a tributação da pessoa jurídica é mais barata do que a da pessoa física, existem exceções, tá? Existem sim casos em que a tributação da pessoa física vai ser mais vantajosa do que a pessoa jurídica, mas essas exceções são minoria e só podem ser checadas no caso concreto. Então a gente vai partir da premissa geral, que a PJ tributa mais barato do que a PF, beleza? A gente pode eleger um desses CNPJs do Alfredo que já estão abertos para ser a holding dele, ou abrir um novo CNPJ, tem que analisar direitinho para ver o que é mais vantajoso, e ir fazendo a transferência de todos os bens para esse CNPJ mãe que a gente abriu ou elegeu aqui para ser a holding do Alfredo. Essa transferência precisa ser muito bem pontuada, porque eu preciso de um contexto contábil favorável, ou seja, as pessoas têm que ter disponibilidade contábil nas suas declarações pessoais, né, ou empresariais, depende de quem estava com o bem ali, para fazer essas transferências de forma adequada, porque eu não posso continuar no mesmo erro que o Alfredo estava incorrendo, que é de caracterizar uma fraude. Então, eu preciso desse cenário contábil favorável, preciso de disponibilidade de caixa dos envolvidos, porque serão necessários o pagamento de tributos, de emolumentos, de custas. Eu preciso de tempo para fazer isso da forma mais correta possível. Eu preciso enfrentar uma infinidade de etapas burocráticas em órgãos administrativos diversos para fazer tudo isso acontecer. Junta comercial, cartório, Detran, Instituto de Terras, IBAMA, terceiros, fornecedores que estão envolvidos ali naquelas relações. Esse processo todo de transferência de forma correta, com todas essas variáveis mais ou menos equilibradas, geralmente leva vários meses e eventualmente leva até alguns anos. Mas no final, quando eu tiver transferido tudo aqui para o CNPJ que a gente escolheu que vai ser a holding do Alfredo, aí de fato ele vai ter total controle, organização e vai poder fazer uma gestão muito mais correta daqueles bens que de fato são dele. Além do fato de sair do risco de sofrer uma autuação por estar com as coisas todas desorganizadas e ter que pagar uma pequena fortuna para o governo por ter gerido mal seus próprios bens. É um processo bastante custoso, pode sair um pouco caro a depender da quantidade de bens, do local e das características específicas do caso, mas no final sempre vale muito a pena porque fica muito mais organizado. E organização é paz. O segundo objetivo de uma holding, pela linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui, é o planejamento sucessório. E sob esse aspecto, a gente precisa falar sobre dois elementos: inventário e governança. Vamos voltar para a história do Alfredo. Ele já é um cara que está com os bens todos organizados, então ele é efetivamente dono de algumas empresas, de alguns imóveis e de uma chácara, e todos esses bens estão sob um guarda-chuva de um único CNPJ, que é a holding do Alfredo. Alfredo já tem lá os seus 65 anos e, embora a saúde dele esteja muito bem, ele sabe que naturalmente, a cada dia que passa, a sua partida está mais próxima. Todos os filhos do Alfredo já são adultos, inclusive alguns já têm seus próprios filhos. Por isso, Alfredo começa a pensar então ali no momento da partida, na divisão dos seus bens, em como ele vai organizar todo esse patrimônio que ele construiu ao longo da vida. Quando uma pessoa falece, uma das consequências burocráticas que isso gera é a abertura de um inventário. Este procedimento serve para apurar quais bens aquela pessoa tinha em vida e fazer a divisão e transferência desses bens aos seus herdeiros. Se a pessoa deixou tudo organizado em vida, como acontece, por exemplo, quando ela deixa um testamento que respeitou todas as regras legislativas
sobre sucessão de bens, porque você sabe que tem isso, né? A gente não pode deixar os nossos bens do jeito que a gente quiser, para quem a gente quiser. Tem que respeitar todos os limites que a lei impõe para a forma como a gente vai dispor dos nossos bens depois que a gente se for. Caso exista esse testamento com tudo nos conformes, o inventário vai ser feito respeitando todas essas disposições e vai dividir, transferir os bens conforme ali a vontade da pessoa que se foi e respeitando as disposições legais. Caso a pessoa que faleceu não tenha deixado nada organizado, tudo bem. O inventário vai servir para fazer a divisão legal. Vai dividir os bens daquela pessoa conforme as disposições que estão na legislação. A transferência da propriedade de um bem em razão do falecimento do antigo proprietário somente se concretiza quando a gente faz o pagamento de um imposto chamado ITCMD. Tem outras variáveis também, mas vamos focar só nessa daqui por enquanto para não ficar muito complexo. O ITCMD é um imposto que tem uma alíquota variável de 2 a 8%. Por enquanto, porque a reforma tributária tá aí variando muita coisa, então pode ser que mude. Mas por enquanto é isso. Essa variação depende de cada estado da federação, porque é um imposto de competência do estado, e ela pode ser progressiva conforme o valor do bem que está sendo transferido. Para visualizar melhor um cenário desses, vamos nos colocar no lugar do Bartolomeu. Bartolomeu é um dos filhos do senhor Alfredo, que vivia sua vida normalmente, tinha um trabalho fixo, carteira assinada, pai de 2 crianças, marido, conta para pagar, vida normal. Um dia o Bartô recebe uma ligação dizendo que seu Alfredo teve um ataque fulminante, o que pega ele de surpresa porque afinal de contas ele amava muito o pai e o pai estava bem de saúde, mas infortúnios acontecem. Passados os trâmites normais ali daquele momento, é aberto o inventário para fazer a divisão e transferência dos bens. O Bartô acaba herdando um apartamento do seu finado Alfredo, avaliado em mais de 800 mil reais. Embora seja ótimo receber uma herança de um patrimônio desses ainda, para fazer de fato a transferência, o Bartô precisa desembolsar todos os custos que envolvem essa transferência de propriedade. E a gente está falando aí de alguma coisa entre 16 e 64 mil reais só de ITCMD. Fora todos os outros custos relacionados à transferência da propriedade. E esse valor não pode ser parcelado, tá? É um boleto que a gente paga à vista. Enquanto não for pago, a transferência não acontece. E se por um lado sim, a gente poderia talvez esperar e juntar esse dinheiro e com o tempo, assim que o Bartô tiver condições, ele vai lá, pega um montante de dinheiro e faz a transferência de fato? Sim, é possível fazer isso, mas a depender de quanto tempo levar esse processo, de quanto tempo a gente demorar para juntar esse dinheiro para conseguir pagar, a gente também paga uma multa pela demora, porque tem um prazo máximo que o inventário pode ficar aberto e depois que acaba esse prazo, a gente também tem que arcar com esse custo. Veja, essa é uma situação muito delicada, porque aquele patrimônio que o pai trabalhou por anos para construir, na confiança de que ele estava deixando um presente para a próxima geração, pode ser, na verdade, um transtorno na vida de quem recebe aquele bem sem nenhum preparo para isso. Existe, claro, uma orientação e uma recomendação para que as pessoas que possuem bens deixem também uma conta bancária com um saldo destinado especificamente para arcar com os custos desse momento quando essa pessoa vier a faltar. É uma possibilidade, é muito pouco vista na prática, porque é um dinheiro que fica parado ali para não se sabe quando. Então, infelizmente, é muito incomum ter um montante financeiro reservado para esse tipo de situação quando uma pessoa falece. Agora, se todos os bens já estão organizados dentro de uma holding, na qual todos os herdeiros já são sócios e a gente tem regras claras do que acontece em caso de falecimento de um dos sócios ou um dos usufrutuários, os trâmites mudam completamente. E aqui a gente já pode começar a falar sobre a governança dentro do objetivo do planejamento sucessório. Presume-se que uma empresa tem como regra a continuidade. Diferente de uma pessoa natural que necessariamente vai chegar ao fim da sua vida, as empresas podem continuar a sua atividade
para sempre. É claro que as empresas podem falir e, embora isso aconteça de modo relativamente frequente, uma empresa falir ou quebrar é uma consequência dos atos de gestão dos seus administradores, não uma realidade que se impõe como o falecimento de um ser humano. Justamente por causa dessa presunção de continuidade que os negócios têm, as sociedades empresárias têm inúmeras ferramentas que servem para regular como é que as suas atividades vão ser geridas. Por isso, quando a gente coloca todos os bens do seu Alfredo dentro dessa holding, dentro dessa estrutura empresarial, a gente também tem à nossa disposição todas essas ferramentas que vão personalizar a forma como essa holding será gerida. Isso significa que a gente pode personalizar como os aluguéis dos imóveis serão distribuídos, quem vai ficar à frente do comando dos negócios de fato, se alguém da família ou se um terceiro profissionalizando a gestão da empresa, se os cônjuges e os filhos dos filhos vão poder ingressar naquela sociedade, como isso aconteceria, quais critérios a gente vai utilizar para calcular o valor da participação de cada sócio, que são os filhos e herdeiros, dentro daquela holding, quais comportamentos ensejariam numa possível saída forçada de algum sócio no futuro. Todos os mecanismos societários ficam à nossa disposição a partir de agora. O que seria impossível se a gente não tivesse essa roupagem empresarial que só a holding traz para as pessoas físicas. A holding familiar que visa o planejamento sucessório é aquela que coordena todos esses mecanismos com a vontade do seu Alfredo ainda em vida. E chegando a hora da sua partida, a gente só executa aquilo que o seu Alfredo intencionalmente deixou para os seus herdeiros. O terceiro e último objetivo de uma holding na nossa organização didática é a economia tributária. Aqui mora o maior dos fetiches sobre holding que existe. O de que abrir uma holding significa uma mega economia de imposto. Em linhas gerais, essa forma de organização dos bens realmente é capaz de promover um ambiente de economia tributária em muitos dos casos. Só não tem como ficar mais barato do que sonegar, lembra? Porque pagar nada, contrariamente à lei, não tem como ser mais barato do que qualquer estratégia lista. Sonegar é crime, não faça isso, vai dar muito ruim. E quais são as formas de fato pelas quais a gente economiza tributo, então, por meio da constituição de uma holding? Uma, que inclusive a gente já conversou um pouquinho, é a diferença que existe entre a tributação de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Quando, por exemplo, uma pessoa recebe rendas de aluguel e tributa isso na pessoa física, ela paga um imposto de renda bem significativo. Via de regra, compensa muito transferir esses imóveis para a pessoa jurídica e tributar ali dentro, porque vai ser muito mais barata a alíquota a ser paga de impostos de renda numa estrutura empresarial. E nesse caso, é fundamental colocar no papel quanto de fato está sendo economizado, porque quando a gente está acostumado a trabalhar na pessoa física e vai abrir uma empresa para receber rendas de aluguel, a gente tem a incidência de outros tributos que são inerentes à atividade empresarial. A gente tem que fazer a conta de quanto vai custar a abertura de fato desse CNPJ, tem que incluir os honorários contábeis. A gente vai precisar começar a pagar todo mês para o contador, que vai ter que cumprir as obrigações legais envolvidas naquela nova empresa que abriu. A gente tem que colocar na conta também o custo da transferência desses imóveis. Dependem muito do caso concreto para a gente determinar quanto vai custar. A gente pega todos esses elementos e faz uma conta para ver se realmente vai ficar mais barato se a gente passar a gerir esses aluguéis por meio de uma empresa e não mais no CPF da pessoa. Em muitos casos vale a pena sim, tem um custo inicial ali um pouco mais expressivo, mas no longo prazo geralmente a economia é muito grande. Então costuma valer a pena se a pessoa estiver disposta a arcar com esses valores iniciais. Outra forma de economizar tributos com a holding é o ato de transferir os bens aos herdeiros. Lembra que no inventário a gente precisa pagar o imposto da transferência dos bens à vista, senão a gente não consegue concluir a transferência da propriedade? Pois é,
Quando esses bens estão organizados dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding, a gente tem formas diferentes de fazer essa transferência. Por exemplo, a gente pode transferir as cotas da empresa que representam esses bens de forma fracionada, para que fique dentro do limite da isenção do imposto. E aí a gente vai fazendo conforme o valor dos bens, conforme a disponibilidade de tempo que aquela família tenha, ou a gente escolhe fazer de fora da isenção, mas numa alíquota de imposto menor. Quando a tabela é progressiva, a gente consegue utilizar essa técnica, e aí eu efetivamente faço transferência, mas ou eu pago pouco ou eu pago nada de imposto de transmissão, porque eu vou conseguir fracionar esse movimento. Ao invés de transferir os bens, eu também posso fazer uma doação de dinheiro fracionada, que vai funcionar na mesma lógica, mas aí a gente afasta algumas discussões sobre a forma de precificar o bem que podem existir. Geralmente dentro de uma empresa, esse é um ponto muito sensível, que é a avaliação dos bens. As cotas sociais valem quanto? Por quê? Quais são os parâmetros que balizam essa precificação? Então a gente também tem a possibilidade de transferir o dinheiro para afastar um pouco essa discussão do quanto vale uma cota. Temos a possibilidade ainda de transferir os bens para a holding e distribuir apenas os frutos dele, deixá-los ali na holding, a propriedade vai ser aquela empresa, mas os frutos que esses bens geram podem ser transferidos para os herdeiros da forma como a gente achar melhor. E sobre os rendimentos, pode ter nenhum imposto ou um imposto muito baixo, muito mais barato do que seria numa estrutura desorganizada. Novamente, a melhor estratégia vai depender das variáveis do caso concreto, mas é realmente muito possível e muito provável, caso você tenha um bom profissional analisando esse cenário com você, que se identifique um contexto no qual seja possível pagar a menor carga tributária possível no ato de transferência dos bens aos herdeiros em relação a uma transferência padrão, convencional, sem essa organização e sem esse planejamento. Nós conversamos então um pouquinho sobre as características técnicas do que significa holding e as principais práticas que a gente tem sobre esse assunto. Espero que após essa conversa o termo holding fique um pouquinho mais claro na sua cabeça e que você não caia nas armadilhas que estão espalhadas por aí sobre esse assunto. Embora a holding não seja a solução mágica para todos os problemas que te afligem, ela pode sim ser uma baita aliada na estruturação dos seus bens, seja na organização do patrimônio, no planejamento da sucessão ou na economia de tributos.